Olá, ouvintes da Alvorada FM, vamos dar início a uma edição especial, aliás, muito especial, do podcast Mundo Livro. Ao meu lado aqui está o Dr. Carlos Starling. Bom dia, boa tarde, boa noite, Dr. Carlos Starling, depende da hora que esse programa for ao ar. Oi, Afonso, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas, e é uma satisfação estar aqui na Alvorada mais uma vez, dessa vez fora de um contexto epidêmico que marcou a minha vinda aqui algumas vezes durante a pandemia. Hoje muito mais relaxado, né? Hoje dessa vez o nosso grande motivo para a vinda do Dr. Carlos Starling é esse livro, O Tempo Sem Tempo, editado pela Autêntica, da nossa querida Rejane Dias, no qual o Dr. Carlos Starling fala sobre o que aconteceu na pandemia. O título do livro é 53 Crônicas, o subtítulo da pandemia, mas não é exatamente da pandemia, né, Dr. Carlos? Não é um livro da pandemia ou sobre assuntos técnicos, definitivamente, né? É uma visão daquele momento, né? Mas poesia, são crônicas poéticas, né? E que tratam de assuntos técnicos, assuntos da vida de todo mundo, né? Daquele momento, né? E uma visão muito própria do que eu vivi naqueles tempos, né? Da pandemia. Eu poderia até dizer assim, crônicas durante a pandemia seria melhor colocado. Exatamente. Porque o foco dessa crônica, eu que acompanhei cada minuto dessa história toda, né? Afinal de contas, são 53 crônicas escolhidas, entre tantas e tantas que o senhor escreveu durante todo esse período, né? Que inclui esse nosso período engraçado de todos os dias, às 14h30, a gente conversar no 15 minutos de papo que nós dois inventamos, né? Ali no Instagram. Exatamente. Essas crônicas foram escritas e foram publicadas anteriormente, boa parte delas, aliás, todas elas, às vezes com título um pouco diferente no jornal Estado de Minas. Certo. Elas saíam todo sábado e atualmente saem às terças-feiras, né? E foi teve a curadoria, né, do Chico Mendonça. Isso, né, tem que lembrar do que Chico. Fez um excelente trabalho de revisão de todas elas, né? Fez algumas sugestões de ajuste, né? E fez um belíssimo trabalho. E selecionou essas 53 crônicas. Se você me perguntar por que foram 53, eu não sei por que foram 53. Mas ele falou que tem material lá que ele gostaria de fazer um segundo livro, né? Que certamente nós estamos já imaginando ou preparando esse segundo livro. Dr. Carlos Starling, esse livro foi escrito durante um período que a gente pode considerar que as pessoas estavam em constrangimento, digamos o mínimo, né? Era um período complicado de reclusão e etc. Eu queria dar uma desviada. Eu acho que muito já foi dito de infecção, de pandemia, etc. Eu queria que você falasse do ser humano. O que o senhor entende que um ser humano é nesse momento? Bom, Afonso, eu posso falar do que eu convivi com os outros seres humanos e o que se passou com esse ser humano aqui. Esse ser humano. Né? Bom, o que aconteceu com as pessoas, o medo. Né? O medo permeou todo aquele momento, a insegurança. Né? E o ser humano viveu esse medo com altíssima intensidade. Né? Então isso gerou comportamentos os mais absurdos possível. Né? Então teve gente que negou o problema, teve gente que abraçou esse problema de forma radical, né? Então com rituais quase que mágicos para prevenir a infecção. Né? E esse ser humano aqui teve que dar uma resposta para a população, para
para os pacientes que eu estava atendendo, para a minha família, para os meus amigos, né? Você inclusive, né? E muito frequente, né? Nossa relação super intensa durante essa pandemia, divulgando informações diárias nos nossos 15 minutos, que nunca eram 15, nunca foram 15. Nunca né? foram 15. E, ao mesmo tempo, dar resposta para um sentimento poético, né? E de uma necessidade de um registro, né? Do que estava se passando comigo. Pois é, então o livro milagre, tem a né? ver com isso. Um milagre da própria poesia, porque os seus textos sempre foram poemas, mesmo antes da pandemia. Afinal de contas, seu primeiro livro foi de poesia. Importante dizer isso, né? E como é que é essa relação? A poesia salva mesmo? A poesia ela é necessária para a vida continuar, né? Não há como o ser humano viver sem a poesia. Ela é necessária para fazer a profilaxia da loucura, para fazer a profilaxia da angústia, né? Do sofrimento. E a poesia é veludo, né? Para as nossas vidas. Então, e é mais ou menos isso que eu tento colocar. As crônicas, elas então têm uma parte que é técnica, mas todas elas, uma mensagem que é importante, mas tem sempre alguma coisa de poético, alguma coisa filosófica, né? De amor, né? Falando, as crônicas são amorosas, né? São poéticas, né? Tem história, um pouco da história do que eu vivi, né? Desde menino, né? Isso tudo contextualizado naquele momento. E como é que você faz na hora que você está escrevendo para colocar essa poesia no texto? Bom, eu sempre procuro contextualizar com aquela semana. Com quem escreve toda semana, né, para o jornal, sempre vai tentar colocar o assunto da semana, o que está rolando no planeta, né? E eu sempre coloco no texto aquilo que o tema da semana, mas sempre enxertado com alguma coisa da minha vida, do que eu vivi no passado, de uma história que eu conheci, com humor, às vezes com ironia, né? E ao mesmo tempo também com conteúdo, algum conteúdo científico e técnico. Então há sempre uma mensagem, né? E nessa embalagem tem a poesia e tem um pouco de história, né? E humor, que eu sempre gostei muito das histórias, né? Das histórias antigas do meu avô, as histórias do Olavo Romano, né? O Olavo Romano conta histórias ótimas, os causos dele, né? E às vezes eu coloco isso nos meus textos, né? É bom porque, como são textos de jornal, você consegue desencarnar a coisa técnica dessa lógica, né? Afinal de contas, um médico escrevendo, mas você consegue transportar isso para o universo da crônica. E a crônica é a leitura do dia a dia, né? Exatamente. Eu entendo assim, né? A crônica é a leitura da realidade daquele momento, né? E você tem uma liberdade enorme, né? Para escrever, né? Isso eu tenho que agradecer muito ao Estado de Minas, e tenho que agradecer à democracia, né? Que nos permite falar, né? De forma responsável sobre tudo quanto há. Estamos aqui com dois textos. Teve o privilégio, né? Vou te dizer, você teve o privilégio de ter na contracapa do livro a doutora Margarete Dal Como e a historiadora Lília Schwartz falando sobre o livro, né? A doutora Margarete diz que o olhar crítico e sensível destas crônicas de Starling para esse triênio com áreas de século vos invoca enquanto férteis registros. Ela diz isso, né? O importante é da fertilidade, da importância dos registros que você fez durante
esse período. Já a Lilia Schwartz, né, diz que as crônicas do Starling, com o tempo, converteram-se em marca do tempo sem tempo. Bonito isso, né? Do tempo espiralado de uma doença coletiva que teve a potencialidade de fazer tudo parar. Exatamente. Aliás, eu tenho que agradecer as minhas madrinhas nesse livro, realmente é um privilégio enorme, né? Ter você fazendo a orelha, né? O Chico fazendo a orelha muito carinhosa, né? O Chico Mendonça fazendo a seleção das crônicas e essas duas madrinhas que são fantásticas, né? A Margarete, minha colega e amiga, né, pessoal, de tantos anos, né? E ela diz, é muito interessante a apresentação dela, ela falou que nosso tempo conta em AC e DC, antes e depois da pandemia. Né? Isso foi um marco no nosso tempo. Né? E a Lília, a nossa mais nova imortal da Academia Brasileira de Letras, né? Que deu nome ao livro. Né? Exatamente o texto, a apresentação da Lília que inspirou o nome do livro, que é O Tempo Sem Tempo. Que a Rejane teve a alegria de publicar, né? Exatamente. E a Rejane teve uma percepção muito boa desse momento, né? E uma sensibilidade para poder divulgar esse livro e colocar no Brasil inteiro pela Autêntica. Fica curioso aqui, doutor Carlos, com uma coisa de leigo, né? O senhor consegue transportar para o texto elementos do dia a dia através da crônica, mas a sua realidade é a realidade de quem enfrenta e que enfrentou, né, durante a pandemia, uma situação de passar por leitos diariamente, assistindo situações gravíssimas de seres humanos, muitos deles infelizmente morreram. Como é que é isso? Bom, essa é uma parte complicada, né? Que geralmente é uma força, inclusive, para escrever o que está aqui. Né? Há um relato do que eu vivi nessas crônicas, ou seja, o drama humano, né? Nos hospitais ao longo dessa pandemia, com uma situação política extremamente desfavorável no combate ao problema. Né? Então, as fake news, o desprezo pelo ser humano que aconteceu ao longo desse período, né? E vindo do próprio governo, né? Isso foi dramático. Né? Você ali no dia a dia, e eu praticamente vivi isso o tempo todo, porque estava olhando, houveram dias que eu tinha que ver 220 ou discutir casos em 3, 4 hospitais, debatendo com colegas melhores condutas possíveis para inúmeros pacientes. Né? Então, e cuidando também dos amigos, né? Da família, dos amigos, né? Das escolas, né? Assessorando a Prefeitura de Belo Horizonte. Isso tudo foi fazendo com que houvesse um turbilhão de emoções que eu vivi. E fui colocando de forma poética, né? Fui colocando, expressando o que eu estava sentindo no que eu estava escrevendo, no que eu escrevi. Né? Então, essas crônicas são um pouco do sumo desse momento. Né? Você disse que gostaria de ler um trecho de um dos contos, de uma das crônicas. Tem uma crônica que é muito interessante. Eu escrevi aqui no dia 12 de fevereiro de 2022, eu escrevi esse texto. Né? Que eu vou ler só um pedacinho. Tá, e que a Olímpia leu no dia lá do lançamento em Ibiá. Ih, chorou. A Olímpia leu isso, bacana. Ninguém sabe onde começa ou termina a Rua 20 de Ibiá. Alguns acham que ela começa na cadeia e termina no cemitério. Outros dizem que ela começa na Santa Casa e também termina no cemitério.
Os religiosos a definem como um caminho aberto da Praça São Pedro ao paraíso. Todas essas definições estão teoricamente corretas, porém limitadas no tempo e espaço. Poderíamos definir a Rua 20 como o meio do caminho entre São Gotardo e Araxá, ou entre Belo Horizonte e Cuiabá. Não é bem assim. A Rua 20 é uma reta que começa e termina no infinito. Trata-se de um hiato entre um nada e outro. Segmento de DNA que fez e faz parte de cada um de nós. Rua de um lugar qualquer. Rastro de jato no céu. Lá se vai a Rua 20 cruzando o planeta e levando seus filhos que um dia brincaram na enxurrada que descia lavando nossos dias. Esse é um pedacinho. Então, o livro... Chorou, né? Claro, né? Não, isso no dia lá foi muito emocionante mesmo, né? E essa... Então, o livro, ele não é um livro de técnico de pandemia, de crônicas. Não, é um livro de poesias, de textos, né? Crônicas, né? Crônicas sobre, né? A vida, sobre os acontecimentos que lhe marcaram, que permearam aquele período. Né? É isso. E eu convido todo mundo, os ouvintes da Alvorada, para passearem no Tempo Sem Tempo. Muito obrigado, Dr. Carlos Starling, ouvintes da Alvorada. Fica aí esse bate-papo delicioso com o Dr. Carlos Starling, o Tempo Sem Tempo, autêntica, 53 crônicas que a gente agora, a partir de agora, vai fazer um xizinho no Dá. Vamos fazer 53 crônicas durante a pandemia. Exatamente. Eu agradeço enormemente a Alvorada e a toda a equipe da Alvorada pelo apoio nesse lançamento e o meu grande amigo Afonso Borges por essa parceria dos Tempos Sem Tempo. Muito obrigado. É uma delícia sempre conversar com o senhor. Muito obrigado. Prazer.